Agora ficou melhor o som. Tá aí, Rafael. Show de bola, show de bola. A gente ainda tá. A sonda não tá instalada, então tá um pouco gordo a mistura dele. E não queremos ficar acelerando muito também. Não, tá certo, tá certo. Já é de noite também, não dá pra acordar todo mundo aí. É que agora também o ronco dele mudou um pouco. Ele ficou com. Como o carro ficou muito baixo, a gente não conseguiu passar o cano por baixo do câmbio. Antes ele passava perto da capa seca. Agora vem Uhum. quatro para cada lado, né? Tá. Vai mudar um pouco o ronco também, vai ficar tipo Stock Car, né? Fica meio quadrado, assim, quem escuta de fora, né? Uhum. Só quero responder o Ike, que o Ike Nodari colocou um comentário aqui de que você sabia das Oi. coisas porque andou de Fiat. Ah, Falar que o Léo andou de Fiat, mas ele não falou que ele ganhou de Fiat. Tá? Tem uns caras que são muito tarados por Fiat na categoria, é. né? Sim, nós temos aí o Ike, o próprio Clayton Krause também, aí, que anda com. A gente tem uma brinca aí que o Fiat tem que botar motor AP para ficar bom, mas é brincadeira, né? É brincadeira, mas eles ficam bravos com essa história, né? Tá É, certo. o Ike tá dando risada aqui. É. É, cara, muito legal o Maverick, legal a história também. É, a gente falou do motor, falamos de freio, falamos de chuveiros, não quero esquecer nada aqui, peraí. O Quero... carro, vamos de novo falar que vamos ressaltar, né, que o carro ele é ele é lata, né? Ele é monobloco, ele tem as longarinas, ele tem, claro, foi desenvolvido, foi melhorado, o carro está mais baixo, mas tem várias características de Maverick que tanto que eu dificultei bastante o projeto dos guri aqui na oficina, mas bastante, porque eles queriam cortar ali, cortar aqui. Eu falei, não podemos deixar de dizer, continua sendo um Maverick. Certo. E é isso que é importante para a Inclusive categoria. até o eixo traseiro, que tinha diversas opções para comprar, eu falei, não, vamos atrás de um eixo fornecido pela Ford, né? Uhum. Então a gente acabou pegando, tomara que não tenha nenhuma surpresa ruim quanto a isso, mas por enquanto é isso. O pessoal não entende, mas quando você coloca essas restrições de ter que usar a carroceria original, manter a originalidade, isso dá uma série de dificuldades para o projeto, uma série de limitações que te impede várias coisas de fazer. Então Sim, é um restritivo sim. importante. É isso aí. Mas tá aí, vamos para o teste aí semana que vem. Estamos bem confiantes, o carro vai. Não tem como não ser bom, porque o projeto, tudo que teve no outro carro veio para cá, com exceção da suspensão traseira, então acho que nós estamos no caminho certo, sabe? A gente não Não, está fazendo nenhuma invenção mirabolante, assim, entendeu? não, se você tem o mesmo powertrain que você tinha no carro antigo, mais baixo, mais largo, mais Exatamente. aerodinâmico Exatamente. e mais leve. Quer dizer, é uma receita de sucesso, Sim. não tem dúvida. Efetivamente, claro que você sempre tem um ajustezinho ou outro, isso faz parte do trabalho. Sim. Mas o caminho é esse, sem dúvida nenhuma. Sim, isso aí, Rafael. Vamos ver. E a Puma, como é que tá, Rafael? Cara, tá indo, tá bem. Eu fiz uma coisa que você. Bom, se bem que para os 4 cilindros você concorda em colocar 4 borboletas, né? Então a única coisa que eu fiz Sim. foi colocar as 4 borboletas nela, porque ela tava com uma só. E eu Uhum. usava o coletor original, então. O É que tu coletorzinho pegou, original. tu também montou a tua Puma na época que o regulamento te restringia bastante, né? Exato, era 65 milímetros também. E eu É, tava usando o coletor do Golf original, então a gente já tava pegando a mesma coisa que você. A partir de 4, não, de 5 mil RPM para cima, a gente já via uma caída no MAP, sabe? O MAP não ia. sim, sim. Então a gente já via que tinha uma restrição no Sim, coletor de admissão. fazia vácuo e não tinha o que fazer. Então daí já foi para as 4 borboletas aí. Então tem um pouquinho mais de potência, o chão do carro já era bom. Bom, carro baixo. Então, já é um carrinho baixinho. Então acho que Uhum. deve dar uma melhoradinha lá em Cascavel. Sim, sim. Vamos E ver, a se gente der vai. tudo certo, a gente tá. Vamos fazer o treino semana que vem.
E depois desse treino, tipo assim, se der tudo certo no treino, o carro já vai estar pronto, porque não tem nada que precise ainda fazer ou construir no carro. O carro já está pronto, está funcionando. É questão aí de detalhe, aí, botar sono, botar assoalho, difusor traseiro, alguns detalhezinhos aí que os guri terminam em 2, 3 dias. E faz os últimos acertos. Vamos para um dinamômetro para ver como é que vai funcionar a transmissão. Essa nova transmissão no próprio rolo do dinamômetro para ver se, quando acelerar fundo, ver como é que ela vai se comportar. Uhum. E fazer o treino, vamos ver. Se der tudo certo, a gente confirma com o Luke aí, semana que vem, a participação nessa prova aí de Cascavel. Ah, super legal. Mas me fala a verdade, o teu objetivo é Interlagos? É bater um certo 39 lá em Interlagos ou não? Ah, não sei, viu? Teria que ter muitas horas de voo em Interlagos para chegar nesse tempo aí, viu? Interlagos é uma pista bem técnica. Era mais fácil a gente dizer assim, o sonho de virar um 9, um 8 em Tarumã, virar um 13, um 14 em Guaporé, alguma coisa assim, é mais dentro da nossa, mais próximo de nós. Aí. Interlagos é uma coisa que precisaria ter mais horas de treino, mais provas, mais experiência. É uma pista bem técnica, né? Puxa, eu vejo o pessoal andando, o pessoal de lá andando, viu? Olha, não é fácil aquela pista lá, viu? Não, realmente não é, não é. É uma pista longa, demora para você gravar a pista também. São todas curvas técnicas também, acho. Uhum. É o ponto de... Claro, talvez eu senti isso porque eu estava em um carro muito grande, muito pesado e muito potente. Então, pode ser que isso me dificultou bastante para pegar alguns pontos da pista. Tanto que... E a gente teve 2 dias muito quentes lá também. Não, e teve um dia quando a gente chegou do treino na quinta-feira de chuva. Chovendo. Isso, teve um dia de chuva e a segunda corrida foi num calor infernal, né? Exatamente. A gente podia ter oportunidade de treinar na quinta, nós já estava lá para treinar, não deu para treinar porque estava chovendo, e aí a gente tinha naquela, vamos andar. Eu falei, mas como é que eu vou andar um carro de 1.500 kg de tração traseira na chuva numa pista que eu não conheço? Então não vou nem chegar no dia da prova, vou me perder já antes, né? E a gente sempre cuidou bastante, pode ver o histórico do meu histórico de pista aí, nunca me enroscar com ninguém, sabe, sempre não me envolvo em... Acontece, mas eu não me envolvo em... E aliás, essa é outra dificuldade que você tem com esse carro, que na Gold Classic nós sempre temos até hoje, uma hora tem uma bandeira amarela ou não, depois sempre tem um monte de retardatário para você ultrapassar, né? E nessa hora para você fica complicadíssimo, né, Léo? Tava eu, o Denise, o Casarini e o Ômega dando volta em retardatário na prova de Cascavel e eu fiz um traçado e aí acabei tendo que travar para poupar para não botar em risco o carro, e aí os dois foram e pegaram pela direita e sumiram, né? Daí eu tive que fazer o trabalho para buscar eles de novo. Para buscar de volta. Né? Uma volta depois, consegui buscar o Denise aí, o piloto muito agressivo com o Interlagos dele. Ele é um piloto que eu vi que ele não é que nem eu que vou procurando espaço para ultrapassar. Ele faz o espaço, ele vai, ele não quer saber, ele vai, acha lugar para passar. Eu já fico estudando mais para onde eu vou passar. Ele é um piloto bem agressivo, é a lenda, né? É uma lenda, sem dúvida. Eu tenho bastante dificuldade também nessa parte da hora que entra nos retardatários, porque meu carro ninguém enxerga. Porque é muito baixo, né? Então ninguém enxerga. Então, cara, se você não cuidar, os outros não te veem. Então você acaba fazendo um acidente sem querer, na verdade. Né? Sem querer, sem ter intenção. Tamo aí, Rafael. Vamos encerrar então? Porque cara. Os guris da oficina estão preparando um churrasco, acho que já deve estar pronto aí. A tradição nossa aqui do Rio Grande do Sul, né? Nosso churrasco com cerveja. Infelizmente não dá para fazer churrasco por live, né? Então vamos ter que abandonar vocês aí. Tá certo, Rafael. Mas valeu, vamos ver se a gente se encontra aí nos próximos dias aí na pista. Perfeito. Léo, queria agradecer muito o teu tempo, a disponibilidade de vocês e vocês terem mostrado para nós um pouquinho do Maverick. Quem quiser conhecer mais vai ter que esperar ele estar na pista. Esse ano vai ser difícil porque
mesmo estando na pista, não tem acesso para todo mundo, Isso. mas vai estar nas melhores pistas do nosso Brasil. Queria agradecer também o Jonas, também, que participou bastante, depois abandonou a gente, mas Dá um dizer que nós estamos... aí, Jonas. Vem aqui na frente, ó. Vem aqui. Que nós estamos sempre de olho, Jonas, no que você está armando aí, sabe? A gente sabe o que você está fazendo. Você vai postando, a gente vai só admirando o trabalho, viu? Parabéns pelo trabalho. De novo, parabéns pelo Maverick. É maravilhoso. Eu acho que é um dos projetos mais legais do nosso Brasil, sem dúvida nenhuma. Um projeto a nível Eu tenho América, vou dizer. meus 2 colaboradores aí que ajudaram a construir o carro também. Vem cá, Cleiton. Tá os 2 rapazes aí, ó, que montaram o carro junto com o Jonas, os 3 aí, ó, o trio, montaram o carro aí, eles estão... Eles vão ter que abaixar um pouquinho para aparecer, que não está aparecendo na imagem. Eles têm que agachar um pouquinho para aparecer a equipe toda aí. Não apareceu, volta lá, vai lá. Vai lá, não apareceu. Tem que vir mais pro lado de casa, não aparece o pessoal aí, ó. Tá aí os 3. Aí, agora tá valendo. Parabéns para a equipe, parabéns, Léo. Tudo de bom para vocês. A gente espera se encontrar então em Cascavel, se tudo der certo nos treinos. Bons treinos para vocês. E que tenham uma grande semana aí. Tá bom, um abraço, tudo de bom para vocês aí. Forte abraço, valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.